Oi, para você que é mãe, seja muito bem-vinda a mais uma conversa de mãe para mãe. Aqui eu tô apoiando mães com filhos entre 1 e 5 anos de idade a emagrecer. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Janeschi Navarro, eu sou mãe do Igor e sou psicóloga com 7 anos de experiência. E eu me considero um pouco parecida com você, porque além de eu ser mãe, eu acredito que eu já passei por aquilo que você pode estar passando agora nesse momento. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre você também precisar cuidar de si própria para conseguir emagrecer. Vou aguardar um pouquinho para mais pessoas irem chegando e a gente já vai começar a falar um pouco sobre esse tema. Então, o que a gente vai conversar no encontro de hoje? Hoje a gente vai falar sobre como que eu descobri que é importante, é necessário cuidar de si para emagrecer. Vamos falar também um pouquinho sobre o porquê que isso é importante. Nós vamos falar um pouquinho também sobre como cuidar da gente quando a gente não tá muito motivada. Vamos falar também sobre até onde cuidar da gente interfere, aproxima a gente do resultado que a gente quer de emagrecimento. E vamos falar também um pouquinho sobre como que funciona isso, quanto tempo demora para que tenha esse tipo de efeito, e algumas outras ideias aqui em relação a como começar a cuidar da gente para alcançar esse resultado. Muito bom. Deixa eu só avisar que a gente já tá online por aqui. Já estamos ao vivo, na verdade, né, por aqui. E a gente já vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso, então. Beleza. Então vamos lá, né? Como que eu cheguei nessa conclusão? Como que a gente consegue começar a pensar sobre a importância de cuidar da gente própria, né, pra emagrecer? Então, assim, muitas mães que eu venho acompanhando, elas contam, né? Muitas dessas mães... Opa, pera lá que eu acho que tá fazendo um barulho aqui. É, né? Tá, beleza. Reduzir esse ruído aqui, vamos lá. Então, assim... Como que a gente entende, então, que é importante cuidar de si própria para que a gente alcance o resultado de emagrecimento? A primeira coisa que eu queria dividir é que muitas das mães que eu acompanho, elas começam a ter a dificuldade com o emagrecimento, elas contam, né, que elas começaram a ter essa dificuldade de emagrecimento quando elas começam a se distanciar dos seus cuidados com si mesma, né? Então elas vão tendo dinâmicas, elas vão se afastando dos autocuidados e elas vão percebendo que isso é um dos fatores que começa a ficar diferente e que distancia elas desse emagrecimento, né? Agora, além disso, além dessa percepção, né, de que, poxa, então quando eu começo a me distanciar do meu autocuidado, do meu cuidar de mim mesma, eu começo a ter essa dificuldade. Tem um estudo que foi publicado em 2017 na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, falando sobre os fatores do comportamento materno que influenciaram a retenção de peso no pós-parto, né? O que foi percebido nesse estudo? Foi percebido que existe uma relação entre a queda de alguns dos cuidados e o aumento, né, o ganho desse peso e alterações até mesmo do metabolismo. E aí, como que a gente consegue perceber quais são esses comportamentos, por exemplo, esses cuidados que no estudo mostram que estão em queda, né, e que acabam afetando o metabolismo e ganho de peso no pós-parto? Primeiro, o pouco sono reparador, né? Então, por não saber cuidar muito bem da saúde, da higiene do nosso sono, muitas das vezes a gente vai ter uma dificuldade desse sono reparador e vai ter essa influência direta. Outra coisa, a partir dessa alteração de sono, é que também a gente começa a ter um comportamento alimentar mais desregulado e também que, devido às adaptações iniciais da maternidade, há uma diminuição das atividades físicas. Então, assim, muitas dessas alterações, desses autocuidados,
elas são esperadas num período de até 6 meses no pós-parto, onde a mãe, essa mulher, ela ainda está fazendo um processo de adaptação psicológica, fisiológica, social. Então a mãe, o bebê, o ambiente estão todos ainda se adaptando, se entrelaçando, né? E se ajustando às necessidades. Porém, muitas dessas mães, muitas dessas mulheres, elas mantêm essas alterações por toda a vida, com uma justificativa de que ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho oportunidade de retomar esse cuidado. E a gente vai se acomodando, né? Então a gente reclama de que tá desconfortável, mas a gente se acomoda a esse desconforto e não percebe que tem um caminho que a gente pode seguir, que a gente pode fazer para solucionar esse problema que a gente percebe no dia a dia, né? E aí a gente começa a se perguntar por que cuidar de si própria é uma coisa importante. Então vamos lá, por que cuidar de si própria é uma coisa importante? Primeira coisa, a mãe que vai se deixando de lado, ela mergulha num papel e ela vai tendendo a se desconectar cada vez mais dela própria. Ela vai se desconectando dos gostos, ela vai se desconectando das preferências, das habilidades, desconectando da percepção de dificuldade. E ela vai entrando numa espiral, né, de não cuidados. E essa espiral de não cuidados favorece processos como a desmotivação e o adoecimento dos seus diferentes corpos. Como assim diferentes corpos, né? Então, ela vai adoecendo o corpo mental, que é aquele corpo responsável pelo raciocínio, pela produtividade cognitiva. Ela vai ter um adoecimento do corpo emocional, que então ela começa a desenvolver desregulações emocionais, ela começa a se sentir triste, desconectada, chateada, né? Ela pode ter também uma desconexão e um adoecimento do corpo físico, né? Então ela vai deixando de fazer atividades físicas, de perceber como é que tá a saúde, né, dela, como é que estão os exames, marcar consultas. E ela vai tendo também essa desconexão e esse adoecimento do corpo espiritual. E o corpo espiritual é o que mais a gente deveria chamar uma atenção. Por quê? Porque a fé, não a fé em termos religiosos, também pode se trabalhar processo de religiosidade, né? Mas principalmente pensando no corpo espiritual como uma ideia da fé que eu deposito em mim mesma primeiro e nas ideias que eu tenho sobre o mundo, né? As perspectivas que eu tenho, os valores, as crenças que eu construo dentro da sociedade que eu tô vivendo. Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, sobe os coraçõezinhos aqui para eu saber que tá fazendo sentido, tá bom? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Maiara. Que legal vocês por aqui. Muito feliz, né? Podem ir deixando comentários. Se tiver fazendo sentido, apertando o coraçãozinho. E aí, conforme eu for tendo algumas pausas aqui entre o raciocínio, eu vou respondendo dúvidas de vocês e dando uma olhadinha nos comentários, tá bom? Então, assim, meninas... Ah, tá fazendo sentido, a Sara colocou. Muito bom. Então, assim, né? Quando a gente começa a pensar de entrar nessa espiral de não autocuidados, favorecer desmotivação e começar a adoecer esses nossos 4 corpos, a gente precisa também começar a observar que isso é uma desconexão. E a desconexão, quando ela tem um diagnóstico clínico, o nome que se dá para essa desconexão é depressão, né? Então, o que é a depressão? A depressão, ela vai ser esse estado de adoecimento psíquico que vai levar a uma alteração do nosso humor, que vai levar à desmotivação, vai levar à redução da percepção de prazer, vai levar a uma queda de concentração, a processos de fadiga, alteração do sono, favorecer sentimento de culpa, de insegurança e inclusive queda da libido, né, que é o prazer e o interesse sexual. Tudo isso pode acontecer quando eu não tô, né, cuidando dos meus 4 corpos? Sim, tudo isso pode acontecer, porque essa desconexão de tudo aquilo que representa quem eu sou de fato, né, tudo aquilo que eu acredito. Esses sintomas, para quem tá acompanhando as lives, se você ainda não assistiu as lives anteriores, busca estar assistindo as lives anteriores também depois, né? São lives bem bacanas, o conteúdo tá muito bacana. Nas lives anteriores a gente conversou que esses mesmos sintomas do humor deprimido, né? Esses mesmos sintomas da desconexão, eles também são sintomas que vão influenciando diretamente o emagrecimento, por questão de mudança de metabolismo, por questão de favorecimento de inflamações do nosso corpo, alterações hormonais, né? Então,
é importante a gente observar que as coisas vão se correlacionando, né? Então, olha os impactos aí do não cuidar de mim mesma no meu processo de emagrecimento, né? Então, assim, a mãe que não cuida de si própria, ela pode apresentar um quadro que vai gerando diversos prejuízos em muitos ou até mesmo em todos os setores da vida dela, vão prejudicando e impactando a vida pessoal, mas também a vida das pessoas que a cercam, dos seus familiares. Porque essa mãe vai estar ali mais desmotivada, essa mãe vai estar ali com mais oscilação de humor, ela pode perder a paciência com mais facilidade e ela pode também se sentir ali culpada, frustrada, ela vai perdendo interesse das atividades, vai se recluindo, né? Então esse processo, ele não afeta só a mãe, ele não afeta só o emagrecimento. Então existem vários movimentos e várias ideias para que a gente priorize sim esse nosso autocuidado e a gente pense em cuidar de si própria como um fator de extrema importância tanto para a nossa saúde mental quanto para a nossa saúde dos outros corpos e para alcançar esse nosso objetivo, né? Agora, como cuidar de si própria se eu não tô motivada, né? Então, se eu já comecei a me desconectar de mim, eu já comecei a me sentir desmotivada, o que eu faço para cuidar de mim, né? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho motivação? Começa, simplesmente começa. Por quê? O nosso maior erro, é um erro muito comum, é imaginar que para começar uma atividade a gente precisa estar super motivada e a gente precisa estar ali super conectada com essa atividade e a gente já tem que começar com a motivação lá em cima. Só que na maioria dos casos, a motivação ela só vai acontecer fisiologicamente, né, com as estimulações, as mudanças hormonais ali, né, dentro dos nossos mecanismos mais biológicos, depois que a gente já começou uma atividade, porque a gente vai geralmente começar a atividade, associar ela com outras emoções que a gente sente durante o processo ou memórias afetivas que a gente tem sobre processos que a gente já passou e são parecidos, e aí sim a gente se motiva, né? Então a motivação, ela não necessariamente vai acontecer antes de eu iniciar a atividade. Ela vai acontecer durante para depois, tá bom? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não esperar estar motivada para começar a cuidar de si própria, né? E aí, como que eu faço para potencializar essa sensação de motivação? A primeira coisa que eu posso fazer é criar um sistema de recompensa, né? E aí, dentro desse sistema de recompensa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a imaginar que assim, quando eu fizer o que me propus, eu vou me recompensar com alguma atividade que seja altamente prazerosa. Então, por exemplo, eu posso ir passear num lugar que eu gosto, num parque, num evento, num shopping, algo nesse sentido. Eu posso marcar encontro com amigas, né? Para que eu possa me recompensar no final de semana a sentir essa sensação de motivação, né? Então, poxa, eu fiz o que eu me propus e aí eu senti o prazer de ter feito o que eu me propus a fazer e eu ainda vou me recompensar isso. Aqui só tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não sou a favor de terrorismo nutricional. Gosto das nutricomportamentais, tenho várias colegas nutri que defendem uma bandeira de não terrorismo nutricional, mas a gente, quando tá fazendo as pazes com a nossa alimentação, aprendendo a comer com prazer, regulando e respeitando mecanismos de fome e saciedade, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar associar recompensa com comida, né? Não é assim, eu fiz tudo que eu queria fazer nessa semana, eu segui os autocuidados, né? Os cuidados de mim própria nessa semana, eu vou celebrar, então, metendo o pé na jaca e comendo em 3 restaurantes diferentes. Dá pra gente associar com comida afetiva, desde que seja de uma maneira moderada, consciente, respeitando também a saúde do nosso corpo, certo? Agora, que mais que a gente pode fazer para estimular essa motivação? A gente pode começar a buscar ter cada vez mais clareza dos custos e dos benefícios. Então, quando eu faço
o que eu preciso fazer, mesmo com esforço, eu me sinto bem. Então, quando eu, mesmo com esforço, faço o que eu preciso de verdade fazer, eu tenho aqui uma recompensa sensorial, de sensação, de emoção, da qual eu vou estar me sentindo confortável e me sentindo bem. Mas e quando eu não faço? Como é que eu costumo me sentir? Quando eu não faço, eu costumo me sentir culpada e frustrada. Então eu já vou tomar um pouco mais de cuidado, eu já vou olhar mais para essa situação e eu posso me lembrar de que quando eu não faço é ruim e me motivar a fazer, lembrando que depois que eu faço eu me sinto bem, né? Então, muitas das vezes, na maioria, eu não vou estar super motivada para começar, eu posso até mesmo estar desmotivada, mas basta com que eu tenha essas clarezas, né, de que a motivação fisiologicamente ela acontece durante e após a atividade para que eu faça apesar de estar desmotivada. Então, primeira coisa é apenas começar. Agora, além disso, é legal que a gente também entenda quais são os processos, né? Quais são os obstáculos, os pensamentos que podem afastar a gente de cuidar de si própria para que a gente possa antecipar esses pensamentos e esses obstáculos que acontecem e evitar que o problema aconteça, evitar que eu não cuide de mim. Então, por exemplo, se eu sei que a minha memória tá falha, né? A minha memória tá meio caótica, não tô conseguindo me lembrar 100% de coisas, eu vou criar uma lista das atividades que eu posso fazer e vou deixar visível, porque todas as vezes que eu olhar, que eu perceber que a lista tá ali, a chance de cair no esquecimento é menor. Então, eu vou usar ao meu favor essa informação que eu percebo ali, né? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar tudo que eu for precisar para realizar aquela atividade de autocuidado o mais perto possível do lugar onde eu for fazer essa atividade, né? Então, por exemplo, se eu escolher fazer uma leitura todos os dias de manhã, logo que eu acordar, para otimizar aquele tempinho ali bem cedinho que a casa tá mais quieta, o que eu vou fazer? Eu vou deixar já uma luminária, eu vou deixar o livro, se eu quiser um marca-texto, se eu precisar do óculos, eu vou deixar tudo ali bem pertinho da cama, para que todos os obstáculos que possam existir minimizem ou até mesmo zerem. Então eu não vou precisar da motivação, tá tudo ali pronto, é só eu começar, né? E se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, né, como que eu posso fazer esses cuidados de mim própria, mesmo estando desmotivada ou não tão motivada quanto eu gostaria, fica de olho aqui nas próximas lives, tá? Porque esse assunto ele vai ser trabalhado mais especificamente, vai ter uma live especial sobre esse tema. Então continua de olho, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários antes da gente continuar aqui e falar um pouquinho mais sobre como exatamente o autocuidado aproxima a gente do nosso emagrecimento, tá? Deixa eu só subir aqui. Tá. A vontade de chorar aparentemente à toa, oscilação de humor muito brusca. Sim, Sara, exatamente isso, né? Então, quando a gente vai negligenciando esse autocuidados, a gente pode ter essas mudanças, sim, muito brusca, muito rápida, a gente muda o humor, a gente tá desconectado, chateado, muito triste, né? Sara, eu vi que você colocou aqui as arrobas de algumas amigas para assistirem a live. O que eu vou te sugerir? Eu não sei se o Instagram avisa elas quando você marca o arroba aqui no ao vivo. Eu vou sugerir que você olhe aqui embaixo, tem um aviãozinho. Nesse aviãozinho, quando você clica, vai aparecer, você vai continuar me ouvindo, tá? Você vai continuar aqui na live, mas vai aparecer para você digitar o perfil ou até mesmo já vai aparecer direto o nome dessas tuas amigas. Aí você já pode enviar para que elas entrem aqui ao vivo com a gente, ou se você quiser, quando a live acabar, você vai lá nos comentários, a live vai ficar salva para assistir depois e aí você marca a arroba delas para elas poderem assistirem, tá bom? E aí convida elas para participar aqui com a gente. Quero ver vocês aqui toda terça e quinta às 15h15 conversando comigo, hein? Vamos trabalhar, eu quero ver vocês alcançando o resultado aqui comigo. A Isis colocou também aqui que por isso que dizem que é mais difícil, o mais difícil é começar, né? E aí a Sara complementou falando e permanecer.
Exatamente, o mais difícil é o começar, tá? O mais difícil é o começar, mas não precisa ter tão difícil assim. É só você seguir essas dicas, é só você ficar antenado para a próxima live mais específica também sobre o tema pra gente vencer esses obstáculos, tá? A Isis também falou sobre a recompensa não ser com comida. Bom, maravilha. Legal, Sara, que você tá gostando. Fico muito feliz. Você é sempre muito participativa. Adoro conversar com você. Bom, bora lá. Vamos continuar falando então, né? Recadinhos dados. Vamos lá. Eu tô ouvindo vocês também aqui, lendo comentários. Vamos lá. Então, até onde, até que momento, né? Até que ponto cuidar de si própria aproxima, né, do processo de emagrecimento, vai facilitando com que esse resultado aconteça. Bom, pra gente alcançar qualquer mudança que a gente queira, a gente precisa seguir 3 etapas, tá? Essas 3 etapas, elas fazem parte de uma teoria que chama a Tríade da Mudança, que é de um especialista em produtividade e gestão de tempo, que é o Christian Barbosa. Né? O Christian Barbosa, ele fala que a gente precisa seguir 3 etapas para alcançar qualquer tipo de mudança. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é sonhar. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa ter uma ideia do que a gente quer para que a gente alcance o nosso objetivo, seja ele qualquer que seja, tá? A segunda etapa é fazer uma escolha. Então a gente precisa entender que não dá pra gente ter tudo no mundo. Sabe aquela coisa que a gente vai meio que educando os nossos filhos, né? Filho, você precisa escolher, não dá pra levar todos os brinquedos. A gente fala pra eles nas lojas, né, de brinquedo. Filho, você precisa escolher o que você quer comer, que roupa que você vai pôr. A gente fica ali dando uma, no máximo 2 opções. A escolha é extremamente importante, porque eu preciso entender que mesmo que eu faça uma escolha e a outra seja tão interessante quanto a que eu fiz, a partir do instante em que eu faço a escolha, eu tô abrindo mão, eu tô fazendo uma renúncia daquilo que eu não escolhi, né? E às vezes a gente não vai escolher só aquilo que é maravilhoso. Às vezes a gente vai escolher aquilo que é o mais interessante, faz mais sentido e agrega mais valor na nossa vida naquele momento. Só que as coisas que a gente renuncia também podem ser coisas que a gente gostaria em alguma instância, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo uma reeducação alimentar e eu vou estar buscando criar uma relação com a minha alimentação que seja mais efetiva, então eu vou estar cuidando do meu corpo, eu vou buscar uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mais balanceada, porque eu tô fazendo cuidado do meu corpo físico, trazendo um combustível de qualidade para esse meu organismo. Provavelmente eu vou fazer menos vezes, com menos frequência, com menos intensidade e quantidade, escolha de alimentos mais gordurosos, escolha de alimentos menos ricos em nutrientes. É natural, não é que eu não vou escolher nunca, mas essa escolha, ela muitas das vezes vai ficar de escanteio, vai ser uma renúncia, porque eu vou dar essa prioridade àquilo que de fato é o importante para mim, que é buscar essa alimentação mais balanceada, que é buscar praticar mais atividades físicas, que é buscar regular mais minhas emoções, enfim. As minhas escolhas, toda escolha pressupõe pelo menos uma renúncia. Então, inevitavelmente, eu vou estar renunciando a algumas coisas. E o terceiro pilar, né, a terceira etapa a ser seguida para essa tríade da mudança acontecer, é que eu entenda que não adianta eu sonhar e não adianta eu escolher se eu não agir. Então eu preciso agir, eu preciso colocar as minhas escolhas e os meus sonhos e os planejamentos e as ações para rodar, senão meu objetivo vai continuar sendo um sonho. Então, não deixar o sonho morrer antes de concretizar, mas entender que eu preciso agir para que a minha escolha me direcione cada vez mais e me aproxime cada vez mais dos meus objetivos. Agora, o que será que a gente precisa fazer para sonhar, né? Como que a gente sonha? Para sonhar, eu preciso entender o meu propósito. Para sonhar, eu preciso entender os meus valores. Para sonhar, eu preciso entender os meus limites. Enfim, eu preciso entender quem eu sou de fato para que o sonho faça sentido. E o cuidar de si própria, ou como a gente poderia chamar também de autocuidado, é uma das melhores ferramentas para você praticar esse autoconhecimento, esse conhecer de fato quem eu sou, para entender o que eu tenho de sonhos, de objetivos, de metas, de planos, né? Tá fazendo sentido?
Se tiver fazendo sentido, dá o dedo no coração aí pra eu saber, tá bom? Vai subindo e aí eu fico entendendo o que vocês estão achando. Agora sim, o que seria então cuidar de si? Cuidar de si é ter clareza sobre quem você é, o que é importante para você, né? E o que é relevante na sua vida, para você ter clareza também de quais são os seus desejos. Quanto que eu quero emagrecer? Você sabe quanto você quer emagrecer? Você sabe em quanto tempo você quer emagrecer? Nossa, gente, meu cabelo tá difícil aqui, né? Então, quanto que eu quero emagrecer? Em quanto tempo eu quero emagrecer? Como exatamente emagrecer é importante para mim? De que maneira que eu quero emagrecer? A qualquer custo? Ou precisa ser saudável, né? Eu quero emagrecer de qualquer forma? Ou eu quero emagrecer sem deixar de ser quem eu sou? Quero que o meu emagrecimento seja consequência. O que eu posso continuar fazendo do que eu já faço hoje que me aproxima desses meus objetivos? O que eu preciso mudar porque está me afastando desses objetivos? Existem pessoas que podem me ajudar? Tudo isso é autoconhecimento, tudo isso é cuidar de si próprio, tudo isso te aproxima do teu resultado de emagrecimento, né? Só quando eu tenho essa identidade bem definida, né, e vou cuidando dela com uma frequência, é que eu vou poder alcançar o meu objetivo, qualquer que seja ele, inclusive o de emagrecimento, tá? Agora, quanto tempo que eu demorei para ter essa visão? Eu vou confessar para vocês que não foi tão simples assim, né? Não foi do dia para noite, não foi uma semana, não foi um estudo que eu li, um curso que eu fiz que me trouxe essa clareza. Foi a soma de várias perspectivas, vários cursos, várias palestras, vários livros, contatos com vários autores que me trouxeram uma percepção que demorou mais de 2 anos, desde a minha gestação, para eu entender o quanto que era importante cuidar de mim mesma para alcançar os meus objetivos, tá? Antes eu achava que, pode ser super legal, pode me auxiliar no meu bem-estar, com certeza vai fazer bem para minha saúde mental, emocional, tal. Mas eu achava que não fazia muita diferença essa coisa de cuidar de si própria e emagrecer. Ter mais saúde, disposição. Não achava que fazia muito sentido. Coitada, né? Coitada de mim. Agora, eu confesso pra vocês que eu penso que nenhuma mãe merece desconhecer a importância de cuidar de si própria para conseguir seus objetivos e emagrecer com saúde e que o emagrecimento seja consequência. Eu acho que toda mãe deveria conhecer e saber da importância disso. E até foi o que me fez trazer dentro do meu método essa clareza e as estratégias que colocam o pilar do autocuidado como um resultado a ser conquistado em menos tempo, né? Em até menos de 1 ano, alcançando essa clareza sobre a importância do autocuidado, né? E qual é a diferença, né, entre cuidar de mim e emagrecer, né? Será que simplesmente eu vou assim, eu quero cuidar de mim, eu vou começar a cuidar de mim e automaticamente eu vou emagrecer? Automaticamente vou começar a investir mais tempo nesse cuidado de mim mesma e vou emagrecer? Não, né? Porque cuidar de si e emagrecer são coisas que são diferentes, mas são coisas que elas vão se complementando, porque o autocuidado ele é um dos comportamentos que são necessários para o emagrecimento acontecer. Né? Então, assim como a gente precisa ampliar o nosso repertório de ferramenta, assim como a gente precisa lidar melhor com as emoções, fazer as pazes com o espelho, aprender a comer com prazer e sem culpa, respeitando o nosso corpo, regulando e estimulando motivação, a gente também precisa aprender a cuidar de si própria para alcançar esse emagrecimento. Então, é uma das ferramentas, é um processo complementar e que facilita a gente chegar nesse resultado que a gente deseja. Pausa para maternidade real aqui, meninas. 1 minutinho eu já volto. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, meu amor. Deixa eu falar pro mundo.
Você quer dar oi pras pessoas? Olá, mundo! Olá, mundo! Vamos lá, vamos voltar, né? Então, a gente precisa observar e trabalhar um pouco mais nessa noção, ampliar de que existem algumas ferramentas que são importantes para a gente alcançar o nosso emagrecimento e o cuidar de si própria vai facilitar com que a gente alcance esse objetivo de uma maneira mais tranquila, mais confortável e mais eficiente, né? E aí, também, assim, né, eu começo a lembrar de algumas histórias, né? Então, quando eu penso em cuidar de mim, automaticamente vem assim na minha cabeça aquela ideia da máscara de oxigênio quando você tá numa aeronave, né, num avião. Quando você entra para viajar, você vai lá, você senta e aí a aeromoça, né, começa a explicar um pouco mais sobre alguns cuidados que você precisa ter ali naquele ambiente em relação a caso aconteça algum imprevisto, alguma situação de perigo, né? E aí eu até anotei aqui na minha colinha para eu falar exatamente como elas falam, tá? Porque eu não tenho esse treinamento não, mas geralmente a aeromoça ela vira e diz o quê? Ela diz assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Coloque primeiro em você para depois auxiliar quem estiver ao seu lado. Gente, essa frase ela é muito importante, ela representa muito a ideia do que é cuidar de si própria para alcançar aquilo que a gente precisa de fato e defender aquilo que é importante pra gente, né? Porque assim, quando o Igor ele era pequeno, eu vivi em função dele. De verdade, assim, eu comecei a renunciar a cuidado comigo, renunciei meu casamento, renunciei a amizade, renunciei minha saúde, renunciei a minha vida. Primeiro que é um peso que ele não merece carregar. Não é justo com os nossos filhos a gente depositar esse peso do eu parei de cuidar de mim porque eu precisava cuidar de você. Pensa essa criança crescendo e entendendo que a mãe tá triste, a mãe tá doente, a mãe tá cansada, né? Porque a mãe se sacrificou, abriu mão do próprio bem-estar para cuidar dessa criança. Será que essa criança vai se sentir bem ou ela vai se sentir culpada, sobrecarregada, né? Mas eu fiz isso. Vou confessar para vocês que eu fiz isso. Quando o Igor era bem pequenininho ali, eu fiz isso. E aí, eu entrei em depressão. Eu precisei de ajuda profissional. Eu precisei de ajuda das pessoas que eu amo, pessoas próximas, que começaram a me mostrar, né, essa importância do eu ter um momentinho pra mim, pra recuperar minha sanidade, minha energia, minhas forças, né? E aí eu escolhi fazer uma coisa que eu amo fazer, que é estudar. Eu escolhi estudar, gente. Eu amo de verdade. Sempre fui uma menina que adorava uma livraria, adorava um conceito novo. E aí eu me inscrevi num curso de formação em hipnoterapia. Quando eu comecei essa formação em hipnoterapia, no primeiro sábado que eu fui para esse curso, eu ia ficar das 8 às 18 no curso. Então, assim, eu comecei de maneira drástica, comecei com altas emoções. E eu fui o caminho inteiro chorando. Eu fui o caminho inteiro me sentindo culpada, me sentindo a pior mãe do mundo por ter me colocado ali em prioridade, em ter me escolhido, ao invés de ter escolhido ficar ali cuidando do meu filho, do meu marido, da minha casa. E aí, durante o curso, né, durante ali as várias mensagens que eu fui mandando pro meu marido para saber como é que tava meu filho e tudo mais, eu fui me soltando, me sentindo mais confortável, e aí eu fui me reconhecendo. Começou a vir uma energia, assim, uma força dentro de mim, uma sensação de liberdade, uma sensação de revigoração. Eu fui me sentindo nutrindo o meu corpo, nutrindo a minha alma, com cada pessoa que eu conversava, com cada aprendizado novo que ia sendo colocado, com cada vez que eu me sentia mais próxima de uma coisa que era tão importante pra mim, que fazia ali bem uns anos que eu não olhava, não fazia, não praticava. Quando eu cheguei em casa, né, depois dessas mais de 10 horas aí fora de casa, eu me senti tão disposta, eu me senti tão recarregada. Parece contraditório, né? Nossa, você ficou 10 horas, você chegou em casa, você tava renovada? Tava renovada.
Eu lembro de ter brincado mais com meu filho naquele dia, naquele final de semana, nos próximos dias, né? Durou um tempinho essa bateria. Eu lembro que eu senti vontade de cozinhar uma comida bem gostosa pra gente ter um momento bem legal ali em família. Eu lembro de ter chamado o meu marido pra sair, só nós dois. Eu lembro do meu marido falar, nossa, você tá com um brilho no olho. Nossa, que legal, você tá tão animada, tão empolgada. Nem parece que você ficou o dia inteiro fora de casa. E eu lembro que naquela semana eu tomei a decisão que eu falei assim, cara, eu preciso fazer mais isso. Eu preciso fazer mais isso. Eu mereço fazer mais isso. A minha família me merece mais feliz. E foi ali que eu comecei a tomar algumas decisões importantes. Eu voltei a cuidar da minha alimentação. Eu voltei a fazer atividades que me conectavam comigo. Eu voltei a fazer atividade física. Eu voltei para minha psicoterapia, para me manter ali saudável. Eu voltei para as minhas práticas religiosas. Eu voltei a viver por uma simples tomada de decisão de cuidar de mim mesma, né? E aí eu comecei a alcançar esses resultados, esses objetivos que eu tinha na minha vida. A Rê colocou aqui que ela faz isso até hoje. Vamos repensar, né, dona Rê? Vamos repensar. Vamos começar a observar o quanto que a experiência, né, Rê, pode ser totalmente diferente a partir do instante em que você recarrega essa bateria. Eu sei que pode parecer desafiador e de fato é. Pra mim foi bastante, como eu falei, eu fui o caminho inteiro chorando e aquela sensação de, ai meu Deus, que pior mãe do mundo eu sou. Mas respira um pouco do oxigênio primeiro. Tenha condições para os seus 4 corpos, como a gente falou hoje no comecinho da live, trabalharem para te fornecer a energia necessária para que você faça muito mais, com muito mais vontade, com muito mais prazer, né? Você não precisa se negligenciar para chegar aonde você quer chegar. Você não tem que escolher entre você e seu filho. Você só precisa equilibrar, harmonizar esses setores para que as coisas fluam de uma maneira muito mais natural e prazerosa. Agora sim, né? Tá bom, Pri, um monte de coisa que fez sentido, virei várias chavinhas aqui dentro, vou começar a mudar na prática e vou começar a fazer então esse compromisso de cuidar de mim mesma, né? Cuidar de si própria. Como que eu faço isso? Então, como última ideia pra gente trabalhar aqui hoje, eu vou falar pra você como fazer isso. Então, primeira coisa, começa pequeno. Não faz igual eu não mete 10 horas no peito, né? Porque pode ser mais traumático. Você pode estar ali reforçando que não foi uma experiência tão agradável. A gente conversou sobre os sistemas de recompensas, mas no comecinho da live de hoje também, né? Começa pequeno. Não queira dedicar horas e horas logo de cara. Vai entendendo que tudo é um processo, né? A fruta, ela não nasce da árvore antes da semente vingar no solo. A fruta, ela precisa que essa semente vingue nesse solo, crie raízes e vá se desenvolvendo em cada uma das pequenas etapas até que essa árvore se torne frutífera. Então, respeita os teus processos também e entende que primeiro você precisa vingar no solo. Então começa com um pouquinho, mas começa, né? Reforça, começa. Busca também a ideia, né, de equilíbrio entre todos esses 4 corpos que a gente conversou hoje. Porque quando você busca esse equilíbrio, essa harmonia entre esses 4 corpos para cuidar de você, você acaba cuidando de você de uma maneira muito mais profunda e muito mais assertiva, levando em conta todos os setores de vida que compõem quem você é, né? E aí já anota então algumas ideias, né? Se você não conseguir anotar agora, se você não tiver nenhum papel, nenhuma caneta para anotar agora, depois volta, assiste de novo e anota para não perder. Algumas ideias assim para você já colocar na sua listinha, já começar a fazer alguns autocuidados que são importantes e que te conduzem para que você alcance teu emagrecimento e os teus objetivos, né?
Primeiro, algumas ideias para você cuidar do seu corpo, né? Vou olhar aqui na minha colinha para não esquecer de nenhuma, tá, gente? Então, assim, vamos lá. Primeiro, para cuidar do corpo, alongamento, caminhada, comer bem, buscar um sono reparador, descansar, né? Falamos sobre descanso, falamos sobre exaustão na live de número 9, depois dá uma voltadinha lá, olha as ideias sobre descanso, para que você cuide do seu corpo. Outras ideias para você anotar, para você cuidar da sua mente, né? Estuda, busca estar atualizada nos assuntos que você gosta, né? Tenta sair da tua rotina. Você tá acostumada a sempre levantar e colocar primeiro o pé direito no chão, tenta levantar e pôr o pé esquerdo, né? Escova o dente com a mão contrária. Come uma sobremesa antes do almoço, muda a tua rotina, isso é importante também para estimulação da nossa mente, cuidado da nossa mente. Busque se exercitar em termos de exercitar a tua criatividade, não só exercitar o teu corpo, isso também é extremamente importante. Busca aprender novas habilidades, se coloque em situações novas, né? E busque conversar sobre aquilo que é do teu interesse. Busque conversar sobre aquilo que faz o teu coração bater mais forte. E para pensar em ideias de cuidado com o nosso emocional, converse com pessoas queridas, medite, pratique um hobby, às vezes um hobby de infância que ficou esquecido, arquivado numa gaveta. Geralmente, quando a gente é criança, a gente faz aquilo que a gente gosta. A gente não faz só aquilo que a gente precisa, né? Então você fala pro teu filho, come brócolis. Aí teu filho vira e fala, eu vou comer brócolis porque o brócolis é super importante para minha saúde. Não. A criança, ela tem essa conexão com aquilo que faz bem, com aquilo que conecta. Então a criança, ela vai ter uma tendência em fazer aquilo que gera prazer. Então, provavelmente um hobby que você tinha na tua infância pode ser resgatado. E pode ser um hobby incrível para te conectar e recuperar e cuidar da tua saúde e do teu emocional. Entre mais em contato com a natureza. E se as coisas estiverem difíceis, busque uma comunidade que você se sinta confortável. Faça parte de um grupo que você se sinta confortável para falar sobre o que você sente e encontrar esse apoio, né? Faça terapia, busque esse cuidado individual. Mas entenda que você pode começar pequeno e que todos esses cuidados, eles vão ser importantes para alcançar o objetivo que você deseja, certo? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje, para dividir hoje. Eu sei que foi bastante coisa, eu sei que a gente já tá aqui há 45 minutos praticamente, né? Falando. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e que a partir de hoje dê para começar a olhar para o autocuidado com um pouco mais de seriedade, cuidar de si mesma como uma coisa importante para a sua saúde mental e física, e espiritual e emocional, né? E que você olhe com respeito para o cuidar de si mesma e entenda que isso vai ser importante para você alcançar todos os seus objetivos, inclusive o emagrecimento, certo? Dúvidas? Alguém quer deixar algum comentário aqui, deixar alguma colocação, tirar alguma dúvida sobre o que foi falado? Fez sentido? Fez sentido aí dentro de vocês? Estão gostando? Vão estar comigo aqui nas lives de terça e quinta às 15h15? Quinta-feira vou encontrar vocês por aqui, né? Vou esperar um pouquinho, que eu sei que dá um pouquinho de delay até subir a resposta de vocês aqui no Instagram, né? Aproveita enquanto isso para agradecer a presença, agradecer quem tá aqui comigo sempre, né? É algo que me motiva, é muito gostoso essa troca, essa conversa, é muito legal saber que a gente tá refletindo e repensando essa cultura do emagrecimento, buscando, né, uma forma mais leve, uma forma mais saudável para alcançar os nossos resultados. E é sempre muito, muito prazeroso saber que você escolheu estar aqui do que em qualquer outro lugar
um clique de distância, você podia estar em qualquer outro lugar. Então, eu sou muito grata pela presença, pela troca, pela participação e pela disponibilidade, né, da vida de vocês. Vocês não estão só me doando tempo, vocês estão me doando a vida de vocês, estão aqui interagindo comigo. Eu tô dando a minha vida, um pouquinho da minha vida para vocês e vocês me dando um pouquinho da vida de vocês. É uma troca muito, muito gostosa. Sara colocou que fez sentido totalmente. Que bom, Sara, fico muito feliz, de verdade, né? A gente conversar. E Sá, 18 horas eu vou abrir a comunidade pra gente conversar, tá? Então fica de olho lá pra gente poder interagir mais, tá? A gente pode conversar bastante. Eu que agradeço, você me manda um parabéns, eu que agradeço de verdade do fundo do meu coração. E lembrando, tá? Só reforçando, convidem outras mães, sejam embaixadoras desse movimento para elas estarem aqui presentes com a gente na live, né? Eu vou fazer uma pose aqui, fazer um coraçãozinho, sustentar por alguns segundos. Se você puder, tira um print, coloca nos seus stories, marca @PriscilaPsicóloga e convida as outras mães. Toda terça e quinta às 15h15 tem live e a gente tá desmistificando esse emagrecimento. Não precisa ser sofrido. Dá pra emagrecer como consequência sem deixar de ser quem a gente é. Certo? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito feliz e até quinta. Beijo, fui!